Me responde uma coisa, você ainda acredita que vai ter uma casa própria um dia? Porque eu tenho uma notícia pra você. A matemática diz que não. Hoje, em janeiro de 2026, o preço médio de um apartamento de 50 metros quadrados em São Paulo é aproximadamente R$450 mil. E o salário mínimo em comparação é de R$1.518. Para comprar esse apartamento trabalhando o mês inteiro sem gastar um centavo, uma pessoa que recebe um salário mínimo levaria 24 anos e 8 meses sem comer, sem pagar aluguel, sem viver. E isso, se aconteceu, é outra coisa impossível: o preço não subir. Porque, segundo o Fipzap, os preços dos imóveis em São Paulo subiram 4,56% só nos últimos 12 meses, mais que o dobro da inflação. Mas o problema não é só a casa, é que, pela primeira vez na história moderna, uma geração inteira vai ser mais pobre que seus pais. Essa é a história de como a nossa geração foi sistematicamente roubada do futuro que seus pais tiveram, e de quem tá rindo no banco enquanto você paga um aluguel eterno. Olá, amigos. Vamos conhecer a Marina. Ela tem 28 anos, é formada e trabalha numa multinacional em São Paulo e ganha mais ou menos R$5 mil por mês, o que é um pouco acima da média brasileira, né? Ela pode ser considerada classe média. A Marina quer comprar um apartamento, nada de luxo, só um lugar pra ela chamar de seu. Uns 2 quartos, talvez afastado da Zona Leste, preço médio de mais ou menos uns R$350 mil. Mas antes da gente continuar com a história da Marina, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ver nesse vídeo que comprar uma casa virou quase impossível. Os números não fecham de jeito nenhum. E olhando pra isso, eu comecei a repensar minha estratégia financeira e foi aí que eu descobri a Nomad, uma fintech brasileira que te dá uma conta internacional nos Estados Unidos, direto do Brasil, sem custo nenhum. E antes que você pense que, isso é pra rico, calma que não é. Não tem taxa de abertura e nem taxa mensal. A lógica é simples. Se comprar uma casa aqui tá difícil, pelo menos protege o que você consegue guardar em dólar. Isso porque quando eu adiciono dinheiro na Nomad, ele fica em dólar na minha conta americana. E se um dia você quiser trabalhar remoto, fazer um freela pra fora, ou até morar fora, que inclusive a gente já vai falar mais sobre isso aqui, você tem toda a estrutura pronta. E se você abrir a sua conta usando o meu código CELITO, adicionar pelo menos R$50 e converter pra dólar, você ganha até $20 direto na conta. Só fique esperto que você tem 15 dias, depois da conta ser aprovada, pra fazer a conversão e garantir o benefício, beleza? O link tá aqui na descrição, só você baixar o app, se cadastrar, leva poucos minutos. Ou se você tiver pela TV ou por outro dispositivo, só aponta o celular aqui pro QR Code que tá na tela, que você já vai direto pra lá. Mas antes da gente continuar a história da Marina, deixa eu falar sobre o post que eu fiz na aba comunidade alguns dias atrás. Em 1995, o apartamento custava 100 salários mínimos. Em 2026, custa 230 salários mínimos. Qual geração teve mais facilidade? 637 pessoas votaram e 56% disseram tanto faz, sempre foi difícil. E eu concordo, sempre foi difícil no Brasil. Seus avós ralaram, seus pais ralaram e você vai ter que ralar também. E algumas pessoas nos comentários até disseram que antigamente a vida era mais dura, o que até é verdade. Mas a pergunta não é quem sofreu mais. A pergunta é quem tinha horizonte de melhor. Dando um exemplo aqui, seu pai, pobre nos anos 90, podia virar classe média. Comprava um Fusca, comprava uma casa, botava o filho na escola. A mobilidade social ascendente nos anos 2000 reverteu o padrão perdido das décadas de 90 e 80, quando mais da metade dos brasileiros subiram de posição social. Mas você, em 2026, classe média, tá virando pobre. Mora com os pais ou não tem carro e, matematicamente falando, não vai ter uma casa. A diferença não é o sofrimento, é a direção. Antes o pobre até que subia, hoje o classe média desce. Não é vitimismo, é matemática. E é isso que a gente vai provar agora. Ok, agora vamos fazer as contas da Marina. Primeiro, para comprar o apartamento dela, ela precisa juntar 20% de entrada, o que são R$70 mil. Economizando R$1.500 por mês, o que é 30% do salário dela, ela leva 4 anos e 8 meses só pra ter o dinheiro da entrada. Quase 5 anos sem emergência, sem imprevisto e sem viver. Mas beleza, ela conseguiu. Agora o financiamento, que são 280 mil em 30 anos. Mas isso não é nem o pior. Ainda tem a taxa de juros. E aqui, atenção, em janeiro de 2026, as taxas de financiamento imobiliário estão entre 10,99% e 12,19% ao ano, mais TR. A Selic tá 15% ao ano. Os juros do financiamento subiram 2 pontos percentuais só em 2025. Usando uma taxa média de 11% ao ano, a parcela ficaria em R$2.600 ao mês, mais ou menos, o que é mais da metade do salário dela, durante 30 anos. No final das contas, ela vai ter pagado mais de R$900 mil em um apartamento de 350 mil, quase o triplo. E isso, claro, se ela não perder o emprego, não ficar doente, não tiver filhos, não precisar ajudar os pais dela, se ela simplesmente não viver durante 3 décadas. Tá, Celito, mas eu não tô nesse caso, eu ganho 8 ou 10 mil reais por mês. Pra mim dá, né? Ok, vamos fazer as contas. Ganhando 8 mil reais por mês, você tem uma entrada de 70 mil. Na entrada de 70 mil, você leva 2 anos e 11 meses economizando 2 mil reais por mês, o que é 25% do seu salário. A parcela de 2.670 consome 33% do seu salário durante 30 anos. Beleza, é mais viável do que pra Marina. Mas
Você que ganha 8 mil por mês está no top 10% da população brasileira. 90% do país ganha menos que você. E mesmo assim, você vai pagar quase 1 milhão por um apartamento de 350 mil. Ainda vai comprometer 1/3 do salário por 3 décadas. Ainda vai precisar de estabilidade total, sem crise, sem doença, sem nada. Agora, imagina quem ganha 3 mil reais, que é o salário médio do brasileiro. Imagina quem ganha o salário mínimo, que são mais de 40 milhões de trabalhadores formais. Para essas pessoas, matematicamente é impossível. Então sim, se você ganha acima de 7 ou 8 mil reais, você pode conseguir comprar uma casa, mas isso te coloca numa minoria, e mesmo assim você vai pagar caro, muito caro. O ponto não é que ninguém consegue, o ponto é que a maioria não consegue, e isso nunca foi tão verdade quanto agora. Agora olha isso aqui, uma notícia da Folha de São Paulo em fevereiro de 1995, abre aspas. O preço relativamente baixo dos apartamentos novos lançados no centro faz com que essas unidades atraiam principalmente pessoas que estão adquirindo seu primeiro imóvel. Os imóveis, geralmente com apenas um quarto, têm preço a partir de 33,2 mil. As condições do pagamento também ajudam a atrair compradores iniciantes. Com 10% do valor total para a entrada, é possível fechar negócio. No edifício Viládio Pompei, por exemplo, os apartamentos de um quarto têm prestações de R$ 277, valor inferior ao aluguel de um imóvel semelhante. Deixa eu repetir para você entender. A prestação era menor que o aluguel. E hoje, a prestação é o dobro que o aluguel. Mas beleza, se os jovens não estão comprando, então quem tá? Investidores, fundos imobiliários, as gerações anteriores comprando a segunda, terceira ou quarta propriedade, gente que já tem dinheiro comprando casa para transformar em mais dinheiro. Deixa eu te dar os números aqui. Segundo dados da Kantar Ibope Média, entre 2012 e 2022, o número de adultos de 25 a 34 anos que moram com os pais cresceu 137%. Isso mesmo. 137%. Enquanto isso, a geração passada representa uma fatia enorme das compras de imóveis no Brasil. Eles continuam acumulando, enquanto a gente ainda paga aluguel. Agora, nos Estados Unidos, fundos como a BlackRock compraram dezenas de milhares de casas depois da crise de 2008. Eles pagavam à vista, acima do valor de mercado, porque para eles a casa não é para morar, é para alugar e gerar renda passiva. É um patrimônio que se valoriza enquanto eles dormem. E no Brasil não é tão diferente assim. O XP Maus tem patrimônio líquido de 6,33 bilhões de reais. O BTG Pactual Logística tem 5,49 bilhões. O Kinea Renda Imobiliária tem 4,60 bilhões. São bilhões de reais em imóveis que você poderia estar morando, mas que viraram ativos financeiros. Mas agora vem a parte mais absurda. O Brasil tem 11,4 milhões de imóveis simplesmente vazios. O déficit habitacional, aproximadamente 6 milhões de famílias. Fazendo a conta, há quase o dobro de casas vazias do que pessoas precisando de casa. São Paulo, sozinha, tem 590 mil imóveis vazios, enquanto 400 mil famílias vivem sem moradia digna. 160 mil pessoas vivem em tendas de lona, barraco de papelão, enquanto 11,4 milhões de imóveis ficam fechados, vazios de propósito. Mas por que? Especulação imobiliária. É vantajoso deixar um imóvel vazio especulando, porque ele gera lucro no futuro pela valorização. O problema não é a falta de casa, é que casa virou um ativo financeiro, um investimento. E você não é investidor, é o aluguel deles. E tem mais, o Airbnb, eles pegaram apartamentos que seriam alugados para moradia e transformaram em hotel. O resultado disso é menos oferta e o preço mais alto. Ok? Mas vamos pegar exemplos aqui. Berlim, na Alemanha, fez referendo para expropriar grandes corporações de aluguel, considerando que 80% da população da cidade mora de aluguel. Lisboa, Barcelona tiveram que proibir Airbnb em alguns bairros, porque os moradores foram expulsos das próprias cidades, não conseguiram mais pagar aluguel. Aqui no Brasil, segundo o Fipesap, o aluguel residencial subiu 13,5% em 2024, mais que o triplo da inflação oficial de 4,83%. Em 2023 subiu 16%, em 2022 16,55%, 3 anos seguidos de aluguel subindo 3 vezes mais que a inflação. O pior é que isso não é um acidente, é o projeto. Mas calma, o governo criou Minha Casa Minha Vida, não é mesmo? Desde Lula, passado por Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula de novo. A grande solução para a moradia popular. Mas vamos ver como foi na prática? Desde 2009, o programa entregou aproximadamente 6 milhões de unidades. Impressionante, não é? Só que tem um detalhe. O déficit habitacional do Brasil é superior a 6 milhões de domicílios, segundo dados da Fundação João Pinheiro. Ou seja, 16 anos de programa e a gente basicamente está girando em falso. O déficit continua praticamente o mesmo. E a qualidade? Apartamentos de 40 a 45 metros quadrados, longe de tudo, sem uma infraestrutura adequada, sem escola perto, sem hospital, sem transporte decente. E mesmo assim, a fila de espera tem milhões de pessoas. Porque no final, esse programa nunca foi feito para resolver problema de moradia. Ele foi feito para 3 coisas: empreiteiras lucrarem com dinheiro público, político ter palanque dizendo que tá fazendo alguma coisa, e segurar a bomba social para não explodir de vez. Enquanto isso, você paga 40%, 50% ou às vezes até 60% do seu salário em aluguel todo mês
pro resto da vida, construindo o patrimônio de outras pessoas. E tem um componente que quase ninguém fala. Mais de 52% do déficit habitacional, 3,24 milhões de domicílios, são de famílias que gastam mais de 30% da renda com aluguel. Ônus excessivo com aluguel é o nome técnico. A realidade são pessoas que mal conseguem se alimentar direito porque pagam aluguel. Ok, mas se a casa tá cara, pelo menos o trabalho paga bem, não é? Pois é, não exatamente. O salário médio do brasileiro é de R$3 mil, segundo dados do IBGE. Nos Estados Unidos, $5 mil por mês. Convertendo pro nosso contexto, são uns R$25 mil. Ah, mas a vida lá é mais cara. Vamos comparar poder de compra então. Para morar bem em São Paulo, segundo levantamentos recentes, você precisa de R$7 a R$8 mil por mês. Só moradia, alimentação, transporte e contas básicas. Isso significa que a pessoa que ganha o salário médio brasileiro de 3 mil não consegue nem viver sozinha em São Paulo. É literalmente impossível. Ela vai gastar metade com aluguel, ainda vai precisar comer, se locomover, pagar luz, água, internet. E tem mais. Millennials e Gen Z entraram no mercado de trabalho depois da crise de 2008. Ou seja, salários menores, menos estabilidade e mais rotatividade. A nossa geração ainda pegou pandemia e inflação descontrolada. E o resultado, segundo dados do Ministério do Trabalho, jovens entre 18 e 24 anos representam 55% da população desempregada do Brasil. São 5,2 milhões de jovens sem emprego. O universo dos chamados nem, que nem estudam, nem trabalham, é de 7,1 milhões. E quando conseguem trabalho, 40 milhões de brasileiros no trabalho informal. Uber, iFood, um freelance, basicamente pessoas sem direitos. A famosa liberdade de trabalhar 12 horas por dia, sem férias, sem 13º, sem nada. Trabalho precarizado disfarçado de empreendedorismo. Agora deixa eu falar de uma coisa que você provavelmente deve estar pensando. E se eu simplesmente morar de aluguel pro resto da minha vida? Não é mais barato que eu financiar? Quem disse que eu preciso de uma casa? Ok, vamos fazer a matemática real. Cenário 1. Você aluga um aluguel de mais ou menos R$1.200 por mês, sendo bem otimista. Em 30 anos pagando são R$432 mil jogados fora. No final, você não tem nada. O cenário 2 é onde você financia. Paga uma parcela de R$2.600 por mês. Em 30 anos pagando, você deu R$961 mil, mas no final você tem um imóvel que vale R$350 mil no mínimo. Ah, mas viu, o aluguel é mais barato. Calma, se você pegar a diferença entre o aluguel e a parcela, que é de R$1.400 por mês, e investir com um rendimento modesto de 0,5 ao mês, 6% ao ano, menos que a poupança, em 30 anos você teria aproximadamente R$1,4 milhão. Poderia comprar a mesma casa à vista e ainda sobrava dinheiro. Então, morar de aluguel pode fazer sentido financeiramente, mas, e sempre tem um mais, isso só funciona se você realmente investir a diferença todo mês. E a realidade é que 61% das famílias brasileiras já gastam mais de 30% da renda com aluguel. Não sobra nada para investir, mal sobra para comer. E tem outro problema, o aluguel sobe todo ano. Em 2024, o aluguel subiu 13,5%. Em 2023, 16,16%. Em 2022, 16,55%. A inflação oficial ficou entre 4% e 6%. Ou seja, o aluguel sobe mais que o dobro da inflação. Então aquele aluguel de R$1.200 hoje, em 10 anos, pode estar R$3.000, R$4.000. E quando você chegar nos 60 anos, aposentado, ganhando um salário mínimo de aposentadoria, o aluguel vai estar entre R$5.000 a R$6.000. Você simplesmente não vai conseguir pagar, mesmo que o salário mínimo suba. E aí que mora o verdadeiro problema de morar de aluguel para sempre. Na velhice, você tá fudido. Você realmente acredita na aposentadoria? Reforma de Previdência de 2019? A idade mínima subiu para 65 anos para homem e 62 anos para mulher. O tempo de contribuição, 20 anos no mínimo para conseguir qualquer coisa. 35 anos para ter o valor integral. Então, digamos que você tem 25 anos hoje, vai se aposentar com 65. Ou seja, isso é 2065. 40 anos no futuro. Você acha mesmo que o INSS vai existir até lá? Que vai ter dinheiro para pagar a sua aposentadoria? Deixa eu te contar uma verdade. Hoje, cada aposentado é sustentado por aproximadamente 3 trabalhadores ativos. Em 2050, vai ser quase 1 para 1. É literalmente impossível manter esse sistema. A pirâmide etária inverteu. Tá nascendo menos gente, a população tá envelhecendo e não vai ter dinheiro para pagar. A geração dos seus pais vai receber aposentadoria. Alguns até já recebem, mas você... boa sorte. A aposta mais realista é que você vai trabalhar até morrer, ou até não conseguir mais trabalhar. Mas mesmo sem casa e sem aposentadoria garantida, dá pra viver, né? É só economizar. Vamos ver quanto você consegue economizar com um salário mínimo. Um aluguel de uma kitnet nos bairros mais baratos de São Paulo é de aproximadamente R$1.200 a R$1.500. Já era. Acabou o seu salário. Ok. Vamos dividir o apartamento então. Um aluguel de R$750. O transporte para você trabalhar no mês é mais ou menos uns 200, fácil. A alimentação, bom, uma cesta básica em São Paulo tá R$860, a mais cara do Brasil segundo o Diese. Então a gente troca para uma ida no mercado gastar R$600 para ser mais econômico. Conta de luz, água e internet, mais uns R$300. Então... espera, você gastou 1.900 e ganhou 1.518, já tá no negativo. E isso é claro, sem incluir roupa, remédio, dentista, alguma diversão pra não enlouquecer. Vai economizar onde, cara? Desde 2020,
os preços subiram mais de 30% acumulado. Seu salário, se você teve sorte, subiu 10%. Você tá perdendo poder de compra todo ano. Cada ano que passa, você fica mais pobre. E aí o cara de 50 anos que comprou uma casa nos anos 90, pagando 100 salários mínimos, vem te dizer que você não se esforça. Ou que gasta demais com bobeira, que no tempo dele era difícil também. Não era tanto assim. Então quais são suas opções reais para ter um teto? Opção 1. Favela. Morar em área de risco, sem infraestrutura, onde o governo não chega. Segundo o censo 2022, o Brasil tem mais de 10 mil favelas e comunidades urbanas onde vivem 16,6 milhões de brasileiros. 1 em cada 12. A opção 2 seria uma periferia distante. 2, 3 horas de transporte por dia, sai de casa às 5 da manhã, volta às 10 da noite, vive no ônibus, não tem tempo pra nada, não vive. Só existe. A opção 3 é o interior. E olha, entre todas as outras eu prefiro essa. Até porque atualmente moro em uma cidade de 70 mil habitantes no interior, onde o aluguel é praticamente metade do que eu pagaria em São Paulo, por exemplo. Mas claro, eu só consigo fazer isso porque eu trabalho de casa. Eu sei que a maioria das pessoas não tem essa opção. Mas essas são suas escolhas. Favela, periferia ou fuga. Dentro desse sistema, com essas regras, não existe quarta opção. Enfim, você não vai ter casa própria, não vai se aposentar, vai trabalhar até morrer construindo patrimônio de rico. Mas, e esse é o mais importante do vídeo, eu poderia terminar aqui, te deixar deprê e pronto. Eu não seria honesto, porque a verdade é que você ainda tem agência sobre a sua vida. O sistema é feito pra você perder? Pode até ser. As regras mudaram? Sim. A geração anterior teve mais facilidade? Com certeza. Mas chorar sobre isso não paga conta. E esperar que o governo resolva? É ingenuidade. Então, falando honestamente, sem ilusão, a única saída real é aumentar quanto você vale. Não é se esforçar mais, é se tornar mais valioso pro mercado. Aprende uma habilidade que paga muito bem, algo que envolve internet, ou qualquer coisa que as pessoas ou empresas pagariam bem por ter. Porque olha a matemática de novo. Ganhando 3 mil reais por mês, é impossível de comprar uma casa. Ganhando 8 mil reais, fica viável, mas apertado. Ganhando 15 mil, fica tranquilo. A diferença entre impossível e um tranquilo é o quanto você ganha. E sim, eu sei que eu só tô falando aqui, não é nada tão simples e tão fácil assim. Sei que não é justo você ter que fazer isso quanto a geração dos seus pais conseguia com um trabalho comum, mas é a nossa realidade. Eu não vou te vender ilusão aqui, acredite nos seus sonhos e tá tudo certo. A real é que 80% da nossa geração vai realmente se fuder. Vai trabalhar até os 70, vai pagar aluguel eterno, vai morrer sem patrimônio, mas os outros 20% são de pessoas que aprenderam a fazer diferente. E você escolhe de que lado está. Não é sobre meritocracia, é sobre você se adaptar a esse sistema todo que eu expliquei durante o vídeo. Mas e agora? O que você vai fazer? Qual que é o seu plano pra sair dessa? Que a gente precisa começar a falar disso abertamente, sem vergonha e sem esse peso todo de ser um fracassado. Porque sozinho é mais difícil, mas juntos talvez a gente consiga jogar esse jogo diferente. Muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço.